Estamos com o Dr. Aldo Lucchesi. Aldo, é um prazer imenso tê-lo aqui Prazer é comigo. Todo meu, o Aldo é um grande amigo já da minha casa e eu quis muito trazê-lo aqui para contar algumas novidades que ele traz, mas claro que ele já trará toda a história dele. Aldo, conte-nos mais um pouco sobre você. Claro que a Avaré todos já te conhecem, né? Mas eu acho que tem muitas pessoas que assistem e não sabem quem é você. Quem é você? Bom, eu sou Aldo Lucchesi, né? Sou nascido aqui em Avaré faz alguns aninhos atrás. Né? Ontem. Alguns aninhos atrás, sou nascido aqui, criado aqui em Avaré, passei a adolescência aqui, fui estudar em Botucatu, fiz faculdade em Botucatu e a residência médica também lá em Botucatu. Qual a sua especialidade? Então, a minha área de atuação é a cirurgia geral e a cirurgia do aparelho digestivo. Gastro? Tá? Gastroenterologia. Tanto a área clínica quanto a área cirúrgica. A formação mesmo acadêmica é na área de cirurgia do aparelho digestivo. Tá. Mas a área da gastroenterologia, no geral, a gente costuma fazer bastante também. Entendi. E aconteceu que você deu uma viajadinha, né, Aldo? E eu quis trazê-lo para contar-nos o que é o DDW. Então, o DDW é um congresso, né, internacional que ocorre nos Estados Unidos, um ano em cada cidade. Então, por exemplo, o ano passado foi em San Diego e esse ano foi em Chicago. E nós tivemos a oportunidade de participar, um evento muito bacana, muito interessante, que envolve os 5 continentes. Então, tinham médicos, cientistas, pesquisadores de todos os continentes, né? E onde se estudou muito a gastroenterologia. E focou mais no quê? O que você sentiu disso aí? O que você acha que veio mais à baila, que você vai colocar mais em voga aí? Então, tem muito assunto a ser falado, sabe, Camila? É muito abrangente, na verdade, e na verdade envolve 4 sociedades americanas, que é de hepatologia, de gastroenterologia, de cirurgia e de endoscopia. Né? São mais de 15 mil participantes do mundo todo. Então, tem muito assunto nessas diversas áreas, entendeu? E um acaba entrando na do outro? Porque Então, você é gastro, né? Sim, então, que assim, como eu falei para você, a nossa área é uma área muito abrangente, né? Você tem a gastroenterologia que fala mais de estômago, de intestino, de coloproctologia, por exemplo, mas também tem a área do fígado, que é uma outra área, né, que a Sociedade de Hepatologia estava presente, então você estuda especificamente as doenças do fígado. E vocês acabam um entrando na esfera do outro, não? Sim, acaba de certa forma, por exemplo, Avaré é uma cidade pequena, em que você acaba atendendo pacientes com todas essas queixas. E quando é uma situação muito direcionada, você acaba, às vezes, encaminhando a um colega especializado no assunto. Por exemplo, um hepatologista, se for uma doença muito específica do fígado. Entendi. E no caso do gastro mesmo, que você é focado e sabe bastante, teve algo de novo lá? Ah, sim, tiveram muitas novidades, né, em vários assuntos. Mas, assim, por exemplo, uma abordagem que foi muito interessante lá e se falou bastante foi sobre a obesidade, né, que é um assunto muito em voga hoje em dia. E eu queria até deixar uma mensagem ao seu telespectador, Deixe Camila. para nós. Que assim, eu queria que as pessoas entendessem que a obesidade é uma doença, entendeu? Ela deve ser encarada como doença. Aquela história, eu tô gordinho, tudo, Camila, isso não É lenda. É lenda, não é nada Você científico. está doente, Você precisa está tratar. doente. Então, a obesidade é doença, tá? E, logicamente, tem os graus, né? Tem obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Qual é a mórbida? Então, a mórbida é o grau 3. Então, se você pegar o seu índice da massa corpórea, em que você divide o seu peso pela sua altura ao quadrado, para o público aí em casa fica mais fácil. Você divide o seu peso pela sua altura e divide de novo pela altura. Aí você já tem o índice da massa corpórea. Anotaram, gente? Anotem aí a massa corpórea para saber o quão assim deficitário vocês estão. A primeira iniciativa que a criatura deve ter? Então, deve procurar um médico. Tá. Essa é a primeira iniciativa. Um gastro? Pode ser um gastro, pode ser um clínico geral também, para ter uma ideia de como ela está com a sua saúde. E do que está acontecendo com ela, porque às vezes ela não sabe. Exatamente, porque a obesidade é silenciosa,
ela é uma doença e é silenciosa. E a pessoa terá consequências futuras muito graves. Então, Camila, só para você ter uma ideia, vamos falar um pouco da obesidade mórbida, que é acima de 40, né? Ela, se você for observar, nós temos 12% maior risco de morte, uma pessoa obesa mórbida, do que uma pessoa que tivesse aquela mesma idade com um peso adequado. Então, são 12 vezes. Gente, então, né? aumenta o risco de ter infarto de miocárdio, de ter derrame, aumenta o risco de ter câncer, o obeso, aumenta o risco de ter a dislipidemia, né, que é o colesterol, o triglicérides aumentado, o diabetes. Então, tudo está errado lá, gente. Obviamente que tudo vai aumentar, né? O câncer mesmo, né? Também aumenta. Ele é uma doença. Exatamente. Você está ácido e uma criatura que tem um sobrepeso, obviamente que ela se alimenta de coisas ácidas. Tudo que engorda é ácido e isso dá câncer, gente. Então tem que tomar um certo cuidado. E, logicamente, dependendo do grau, você vai ter o tratamento, né, Camila? Então, o inicial é você fazer uma atividade física, é você procurar também uma orientação nutricional, é fundamental. Então, a pessoa precisa ter um cardápio adequado. É uma ajuda entre os médicos, né? Um vai lançando para o outro, exatamente. Vai ter o nutricionista, vai ter o clínico geral, vai ter o cardiologista. A atividade física, né, acompanhado por um professor de educação física para essa orientação é importante. E você também, essa seria um tratamento. Tá. Esse tipo de abordagem. Um segundo tratamento, Camila, é você procurar um endocrinologista e entrar com medicação. Então nós temos medicações que podem ser usadas para também diminuir o peso. Então é uma outra alternativa. Uma terceira alternativa é você ter meios, por exemplo, como o balão intragástrico. Aí nós entramos então nas medidas extremas. Sim. Para uma criatura que está em sobrepeso já mórbido, doutor Aldo. Então, o balão não. O balão intragástrico, a pessoa... O que é o balão? Foi o balão, porque já está obsoleto. Não. Ainda você tem a utilização do balão. O balão é o seguinte, é um dispositivo que é colocado geralmente por endoscopia e você insufla um balão de silicone que fica ali durante 6 meses, um balão insuflado no estômago, para ele ocupar o espaço ali do estômago. Não, esse balão, existe o balão já há um bom tempo. Tá? O que acontece hoje em dia, nós vimos no congresso, são balões diferentes. Esse é um diferente? Não, esse é o balão normal. Aquele que você coloca por endoscopia, insufla o balão, então o paciente tem que ser submetido a uma endoscopia para colocar o balão. E ele vai ficar 6 meses com esse balão, chamado balão intragástrico. E Aldo, muitos devem saber o que é endoscopia, né? Mas muitos não devem saber. Isso. Então, como é que insere-se esse balão por endoscopia no paciente? Tá. A endoscopia é um procedimento que ele não é uma cirurgia, ele é um procedimento, um exame, né? Que é realizado sob sedação, o paciente é sedado, sem anestesia, só uma sedação, um exame que é relativamente rápido, entendeu? Demora 5, 6 minutos uma endoscopia. Verdade? Não tem aquele medo de antigamente, que o pessoal morria de medo da endoscopia, isso aí é tudo história do passado. Hoje em dia é um procedimento muito mais tranquilo. Entra o balãozinho. Sim, aí você coloca o balão, insufla o balão através do exame de endoscopia, retira o aparelho endoscópico e fica o balão insuflado com 600 ml de líquido. É colocado soro fisiológico. E esse balão fica ali ocupando o espaço, Camila. Então, na verdade, ele está saciado. Exatamente. A ideia é a saciedade. Você está saciado, não precisa comer tanto. Exatamente. Você comeu um pouquinho, já tem um balão que ocupa 1/3 do volume do estômago. Se sente assim, come muito. Come muito, exatamente. E a pessoa fica durante 6 meses com o balão, depois de 6 meses ela retira esse balão. E aí tudo diminuiu? Não, o estômago não. O estômago continua do mesmo tamanho. Mas se você tirar esse balão? Esse balão, então, o que acontece, assim, deixa eu explicar um pouquinho melhor, então. Isso. Quando a pessoa coloca o balão, ela tem que continuar o tratamento com a nutricionista para manter uma alimentação adequada. Porque durante esse período do balão, ela vai perder o peso, porque não cabia mais alimento. Mas quando ela tira esse balão,
o estômago está do mesmo tamanho. O estômago não diminuiu. Entendi. E você tirou o balão. Aí se a pessoa não continuar com a nutricionista, mantendo aquela dieta adequada, tudo, ela pode engordar novamente. Então aí tudo é cabeça, precisa de um terapeuta também, né? Sim, a gente indica o psicólogo. Porque as ansiedades para o faz a psicólogo criatura fazer o comer, acompanhamento, né? sem dúvida. Não, sem dúvida. Tanto é que a gente sempre fala, para colocar o balão, tem que ter a nutricionista e a psicóloga. Ó, Pra tá, é o fazer combo. o Combo emagrecimento, gente. Exatamente. Aí tem bom resultado, Camila. Ah, sim. Se tiver o acompanhamento, se a pessoa entender que o balão é uma ferramenta temporária. É uma ajuda. Uma ajuda por 6 meses. Tá. Acabou esse prazo, esse período, você precisa tirar o balão. E a pessoa manter. Aí ela aprendeu a comer de novo. É uma bengala, você vai aprender a andar novamente. Isso. Então não vai ser pro resto da sua vida você com aquele balão lá. Isso. Então ele é um procedimento reversível. Tá. Ele é um procedimento reversível. Então tem pessoas que preferem o balão por não ser uma atitude definitiva. Drástica, né? Agora, o que a gente viu, por exemplo, no Congresso? Novidades. Você tem o balão ajustável hoje. O que é isso? O balão ajustável é o balão que ele tem uma válvula. E que você pode insuflar um pouco mais ou desinsuflar. Você diz o médico? Sim. Não a pessoa. Tá. O profissional, né, o endoscopista que está cuidando do caso. O balão tradicional, você colocou 600 ml e ponto final. Acabou. Vai ficar 600 ml do começo ao fim. O balão ajustável, não. Você pode insuflar mais ou desinsuflar o balão conforme a tolerância do paciente. Entendi. E, aliás, quem apresentou esse trabalho científico muito bacana lá no DDW foi um carioca, um brasileiro. Foi um brasileiro, que honra para nós brasileiros, gente, levar do Rio de Janeiro, isso. Um carioca, ele que apresentou esse trabalho lá. Muito Que interessante, orgulho, né? muito bacana. Existe um outro balãozinho hoje também, que é uma cápsula, que você engole essa cápsula. Aí você não vai para endoscopia, então você não precisa fazer o procedimento. Na você sua engole, não, com uma orientação médica, né? Você engole a cápsula e esse balão de hélio, ele insufla lá dentro do estômago. Gente, você vai ficar falando fininho com balão de hélio, não? Então é uma outra alternativa interessante. Mas olha isso, que tem. que bacana. Então, exatamente, a modernidade, a tecnologia ajudando no tratamento das pessoas, né? Então também é uma medida muito interessante. Você trouxe para cá? Não. Então, é isso que eu ia te falar. Muita coisa, Camila, o DDW é um evento de ponta, né? Tá. Com os melhores nomes do mundo fazendo. Então tem muita coisa que são experimentos que estão sendo realizados em hospitais universitários e tal, e que daqui a um tempo pode ser que a coisa realmente dê certo e você continue utilizando no dia a dia. Ainda não é efetivo. Não é efetivo totalmente. Um tratamento modelo para ser mostrado. Exatamente. E tem algumas coisas assim, até considerando absurdas. Por exemplo, existe tem um procedimento chamado a Spirit Therapy, que é uma terapia da seguinte maneira. Você passa uma sonda no paciente obeso, que a gente chama de gastrostomia. E essa sonda, ela vai estar dentro do estômago, e ela sai pela barriga. Então, existe uma sonda saindo pela barriga e essa sonda, ela está lá dentro do estômago, entendeu? E ela está fechadinha aqui. O paciente vê isso é meio estranho, né? Ele vê aqui, ele tem que nem uma válvula saindo pela barriga dele. Tá. Aí o paciente vai lá e come. Ele comeu. Cerca de 30 minutos depois que ele se alimentou... Sai pela sonda? Mas ele adapta um aparelhinho que dá uma lavada dentro do estômago. Ah, não achei bacana, gente. Não gostei. E depois ele solta isso e sai e depois despreza o conteúdo. Então, são outro orifício para lançar coisa. Não gostei, Aldo. Então, mas assim, é utilizado em algumas situações específicas. Então, mas isso em casos não graves, alguma coisa assim. Sim, em umas situações específicas. Mas é um modelo também que é uma novidade. E foi falado lá no DDW. Uma coisa extremamente recente. Conceito ainda. Sim, é totalmente recente, é algo novo.
todo mundo acha uma coisa absurda, mas existe, é uma coisa que também existe. E desses existe. tratamentos conceitos, alguns só vigorarão, não é? Provavelmente. Que a medicina hoje em dia... Alguns já vai cair em desuso porque já não deu certo, houve o treino ali, o uso. Exatamente, Camila. Hoje em dia a medicina é baseada em evidências. Então você tem que ter muitos trabalhos para mostrar a verdadeira evidência daquilo que vai ser um dia... Exato, que vai ser um dia consagrado como adequado, tudo efetivo, com resultados propícios aí ao paciente. E no caso, vamos pegar assim, ó, vamos esquecer o tratamento conceito que o Dr. Aldo nos trouxe, tá? O que está usando realmente é o balão, o mais moderno que você tenha. Sim. Aldo, quais os riscos? Então, o balão, ele é um procedimento de menor risco. Tá. Tanto é que a gente considera ele como sendo reversível. Então, se a pessoa colocou o balão hoje, daqui uma semana ela achou que ela não se adaptou ao balão, há a possibilidade de tirá-lo. Uma semana? Uma semana. É uma judiação, porque fez o procedimento, gastou, teve todos os custos, mas é possível retirá-lo em uma semana, por exemplo, Camila. Tá? Então, uma vantagem grande, é reversível. Segundo, não é uma cirurgia, não vai ter corte, não tem anestesia, não vai para o centro cirúrgico, tá? Você coloca no centro de endoscopia. Então, é um procedimento ambulatorial. Tá? Os riscos, esse balão pode furar, perfurar, existe essa possibilidade. Mas o material que ele é feito, o silicone, tudo, geralmente, a válvula do balão, ela é de uma qualidade excepcional. Então, pode haver esse risco, mas ele é bem menor. Então, comparado a uma cirurgia, por exemplo, o balão é de bem menor risco. Gente, escutaram isso, ele né? é muito Todo mundo interessante. que está aí de sobrepeso. Só que emagrece menos do que a cirurgia. Então, a taxa de perda de peso do balão... Então, qual a vantagem? A segurança... Eu vou falar, você vai contar depois, vou deixar todo mundo ali curioso. Daqui a pouco, no segundo bloco, o Dr. Aldo nos contará um pouco mais sobre a cirurgia, então, a efetividade dela e um pouco mais dos procedimentos feitos em ambulatório e em cirurgia. Mais um pouco, gente. Tchau.